Muito bem, que bom estar com vocês aqui para falar um pouco mais a respeito desse serviço aí de pai e de mãe, né? E hoje eu quero me basear num conteúdo que eu abordei na última live. Eu falei lá na chamada para não programar o filho para o fracasso. Vamos entender, gente, esse conteúdo é neurolinguística, programação neurolinguística, ou seja, você está fazendo uma programação dos neurônios através da linguagem. Se liga aí, tá? Tem linguagem falada e não falada, né? Então, a gente vai programar nossos filhos através daquilo que a gente fala com eles e deles, né? E também, como é linguagem, né? A pessoa percebe a comunicação não só auditiva, mas tem também a visual, então ele vê as coisas e também tem a sinestésica, ele faz as coisas, ele sente, né? Tudo isso vai formando, né? Porque você pode falar uma coisa e fazer outra, aí não funciona, né? Entendeu? Mas tem que ter coerência nisso aí, ou congruência, né? Mas então, a gente vai programar os filhos desde que eles nascem. Acabei de fazer um seminário agora aqui de psicanálise falando a respeito da constituição do sujeito, como ele é formado, né? O rosto da mãe como espelho e as fases e tal. Então isso aí é essa relação com os pais que vai formar ele, a maneira que ele vê o mundo, a maneira que ele se relaciona com o mundo e com as pessoas. Então, dependendo de quem ele é, ele vai ter uma relação com o mundo. E como é que ele forma quem ele é? Pelo que ele vê, pelo que ele ouve, pelo que ele faz. Mas aqui a abordagem que eu estou utilizando aqui é dentro do que ele ouve. E é aquilo que ele ouve, especialmente o que você fala, porque você tem muito valor para ele. Você que é pai ou mãe, tem um peso muito grande na sua fala quando ele é criança. E aí ele vai acreditar nisso aí. E aí se você, vou colocar aqui os níveis lógicos, que é a base que eu usei para abordar esse conteúdo. Quando você vai falar com a criança, você pode falar alcançando níveis lógicos diferentes. Eu vou explicar os níveis lógicos aqui rapidinho, eu estou com uma imagem aqui na minha frente, e vou colocar aqui para você também, para você entender os níveis lógicos. Robert Dias foi quem fez isso, e é muito interessante esse conteúdo. E é muito interessante para a gente perceber também onde está, às vezes, o nosso desafio, em que nível está. E a solução, aí eu vou até citar o Einstein, a solução de um problema nunca está no nível que ele foi criado, é sempre o nível acima, tá bom? Então você pode pensar nisso. Aí se a gente pega o nível ali do ambiente, por exemplo, que é onde as coisas acontecem, e quando as coisas acontecem, você tem um certo comportamento ali. Você pode influenciar no ambiente através do seu comportamento. E isso vai subindo. Aí você tem o nível da capacidade. Se você tem capacidade para ter certos comportamentos, você tem. Se você não tem, você não tem. Então a capacidade está acima do nível do comportamento. Você precisa ter capacidade para se comportar, né? A criança precisa ter capacidade para prestar atenção na aula, precisa ter capacidade para interagir com as outras crianças. E também, então, a capacidade permite a ela certos comportamentos. Você sobe um pouco mais, tem as crenças e valores, você acredita. E a questão da crença, gente, não é crença religiosa e a crença não é necessariamente verdade, é crença. Você acredita. Você acredita que é bonito, que é feio, você acredita que você pode, que você não pode, a crença. E o valor, ele é passado, né, especialmente pela família, depois, se a televisão é o meio educador, né, ou algum outro sistema aí de comunicação, é o valor que está sendo passado ali, nessa constituição dessa criança. Então ela vai ter aqueles valores. E um exemplo que eu criei, que eu acho que ilustra bem a questão do valor, é quando a pessoa tem que tomar uma decisão, né? O rapazinho lá, ele tem uma prova na faculdade no dia seguinte, ele tem uma balada lá para ele, como é que chama esse trem hoje, né? Ele tem a namorada querendo ficar com ele, e ele tem, sei lá, um culto na igreja, vamos dizer assim, né? Para onde que ele vai? Depende do que tem mais valor para ele. Qualquer uma das opções é válida. Então, se está com os amigos é mais importante, ele vai sair com os amigos e largar a namorada para lá. Se a namorada é mais importante, vai ficar com ela. Se a igreja lá é mais... ele vai para a igreja. Né? Nem sei qual foi o outro que eu fiz. Ou se a prova é mais importante, ele vai dormir. Entende? A maneira como ele foi formado, né? Nos seus valores, é que vão determinar as respostas que ele vai dar para o mundo. E aí faz escolhas, olha lá para baixo, comportamento. O comportamento vai ser de acordo com esses níveis acima todos. E a questão é que quanto mais sobe ali, mais inconsciente fica, ou seja, mais poderoso. Tá? O nível acima é a identidade. Identidade é quem ele é.
Ele é quem? É o cara feio da história? É o cara bonito da história? É o inteligente? É o burro? Né? Como é que ele passou a ter esse tipo de crença de que ele é ou não é? Pelo que ele ouviu, especialmente dos pais. Tá bom? E aí tem um nível acima que é o espiritual, e nesse nível é um nível que transcende, né? É um nível que envolve outras pessoas, que envolve legado, tá? Mas eu queria me concentrar aqui em dois níveis, que é no nível do comportamento e no nível da identidade. Especialmente na questão da linguagem, quem está falando sobre programação neurolinguística, tá bom? Então, quando você vai corrigir o teu filho, para programá-lo para o sucesso, você deve sempre criticar o comportamento equivocado que ele teve, nunca a identidade de quem ele é. E você faz isso simplesmente pelo uso do verbo. Você é burro. É diferente, você fez burrice. Você que é fantástico, especial, maravilhoso, inteligentíssimo, fez uma besteira aqui, meu camarada. Entende que é diferente? É a linguagem. Você pode achar que isso não tem repercussão, mas não posso garantir as consequências dessa sua crença, tá bom? Sugiro você avaliar se isso aí pode ser verdade ou não, né? E talvez, se for o caso, mudar a sua crença. Então você está constituindo a identidade dele quando você fala, você é burro, você é inteligente, você é bonito, você é feio. O mundo fala também para ele, né? E ele vai interpretando. Agora, até vou acrescentar um pouquinho essa questão aqui, que eu nem abordei lá na live. A maneira, isso fica meio rodando, tá? Então, se ele começa a construir uma crença de que, sei lá, que ele é especial, então quando ele olha o mundo, ele começa a perceber a informação das pessoas olhando para ele, por exemplo, como uma coisa boa. Se ele está construindo uma imagem que ele é sei lá, uma coisa bizarra, quando as pessoas estão olhando para ele, ele começa a confirmar que ele é bizarro. Olha como é que é sério o negócio. Então, a crença vai rodando ali e ajudando ele a interpretar o mundo, vai fortalecendo a crença. Porque nessa proposta aqui, a crença, ela busca fatos que a comprovem. Pensa nisso aí. Então, se ele está construindo uma crençazinha lá do teu filho, ele vai buscar fatos que a comprovem. E ele interpreta os fatos baseados nessa crença. Mereço, não mereço, ele vai interpretando. Então, pessoal, sugiro uma reflexão pelo menos, se vale a pena, né? Isso aqui faz sentido ou não. É uma ciência, né, a neurolinguística que tem estudo desde a década de 70, foi quando foi criada, e eu digo para vocês que é muito interessante aplicar isso aqui, tá bom? Então essa é a dica, coloca perguntas aqui, vamos conversando, acrescentando mais informação. Inclusive, esse tema que eu estou abordando aqui, sobre esse uso do verbo, eu tenho um curso que está aqui disponível, vou botar o link aqui para vocês também, que são 15 aulas, essa é a primeira aula que eu abordo lá, tá bom? Tem mais 14 lá que você pode ter benefício, se você considerou isso aqui de benefício, você pode se beneficiar também, está convidado a dar uma olhadinha lá na apresentação do curso que tem uma página de venda aqui, tá bom? Grande abraço, até o próximo papo, semana que vem. Tchau!